Comenta pra gente sobre esse parecer que aconteceu. Veja bem, é muito importante, eu até agradeço a Folha do Ivaí pela oportunidade de estar podendo falar, né, os outros meios de comunicação no Vale do Ivaí sempre cercearam, censuraram, né, a minha palavra e a palavra do PT, do Partido dos Trabalhadores, então eu agradeço a Folha do Ivaí por essa oportunidade. Veja bem, nós disputamos um processo eleitoral que foi um processo eleitoral bastante acirrado. Né? Nós fomos para uma campanha de reeleição e o nosso adversário, Luiz Carlos Gil, é um homem, né, muito rico, né, de muitas posses, fez uma campanha que, no nosso entendimento, desrespeitou as regras do jogo, né, com abuso de poder econômico e com compra de voto. Em função disso, né, muito bem orientados pelos nossos advogados, nós ingressamos com uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, isso já no mês de novembro. Né? E após ingressarmos com essa ação, nosso adversário, né, do PMDB, ingressou com 2 outras ações contra nós. Né? Essas ações estão tramitando desde então. Nesse intervalo nós tivemos as férias forenses, né, que ficou um tempo interrompido, e agora, no mês de fevereiro, isso voltou a andar. Então, uma das ações que os nossos adversários ingressaram contra nós, ela já havia sido julgada há uns 15 dias atrás, e nós fomos absolvidos. Nessa outra ação, que foi julgada agora na última sexta-feira, enfim, nós também esperávamos que seríamos absolvidos, mas no entendimento da juíza, nós acabamos condenados como se tivéssemos feito uso do abuso de poder político. Né? O que se alega nessa ação? Que nós pagamos gratificações aos servidores, né, de modo a ganhar o voto dos servidores públicos. Nós não admitimos isso. O que aconteceu, de fato, é que os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Ivaiporã ganham muito mal, em geral. Com raras exceções, o servidor público de Ivaiporã ganha muito mal. E nós, ao longo dos 4 anos, fomos melhorando as condições salariais desses servidores. Em alguns casos específicos, nesse caso dos TIDs, eu destaco, por exemplo, 2 grandes grupos de servidores, os motoristas de transporte escolar e também os garis, né, que nós, desde o princípio, queríamos compensá-los com um ganho melhor, para motivá-los. Né? Mas nos primeiros anos nós não pudemos fazer isso, porque nós pegamos um município arrebentado e o limite de gasto de pessoal, né, estava sendo extrapolado. Então nós fomos, ao longo dos 4 anos, reorganizando a casa, fazendo uma reengenharia administrativa, melhorando as nossas receitas, de modo que no penúltimo e no último ano nós pudemos dar as gratificações que nós queríamos. Esse é o fato. E aí nós acabamos condenados por isso, né, por no último ano ter aumentado o volume de gratificações concedidas aos servidores. Então nós vamos recorrer dessa decisão, né, é uma decisão de primeira instância, né, da Justiça Eleitoral da Comarca de Ivaiporã. Nós vamos recorrer ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral, e a gente imagina que nos 60 a 90 dias a gente tenha uma resposta desse nosso recurso. Agora, é importante que a população saiba também que a ação que nós ingressamos, né, contra o senhor Luiz Carlos Gil e o seu vice Adail Rotter, né, os candidatos do PMDB, ainda não foi julgada na comarca. Né, ela deve ser julgada nos próximos dias. Embora a gente tenha entrado com a ação antes, é natural que ela tenha ficado para ser julgada depois, porque era uma ação mais complexa. Né, foram buscadas informações até mesmo no Banco Central. Né? Então demorou um pouco mais para sair, para que esse processo andasse. Então, a gente espera essa decisão nos próximos dias. Embora acho que estou sendo injustiçado, de certa forma, com a sentença que a juíza nos concedeu, de certa forma eu vejo com bons olhos, né, a decisão da juíza também. Por outro lado, vejo. Por quê? Porque eu sempre lutei para que o judiciário fosse mais austero. Né? E ainda que eu seja a vítima hoje, né, dessa austeridade, né, eu acho que tem que ser por aí. Que essa austeridade seja mantida, então. Doa aonde doer.
né? Nós estamos de olho vamos ingressar com o nosso recurso, estamos de olho na ação, né, que corre contra os nossos adversários, né? Há a possibilidade, de repente, depois dos recursos no TRE, que até mesmo um novo processo eleitoral, né, aconteça em Ivaiporã, caso os dois sejam cassados, e nesses termos nós do Partido dos Trabalhadores, com os partidos que nós mantemos alianças na política ivaiporanense, estaremos preparados, né, para lançar um outro quadro do nosso partido, né, um candidato, uma candidata, para que a gente, enfim, toque adiante todos os nossos sonhos de transformarmos Ivaiporã numa cidade mais justa, né, mais humana, mais fraterna e com uma política mais decente, uma política mais civilizada.